Olá, cumprimento e agradeço a todas as pessoas que acompanham essa apresentação, na qual vou abordar alguns aspectos do processo de circulação de um projeto teórico de psicologia da educação entre o contexto italiano e brasileiro nas décadas de 40 e 50 do século passado, dando especial atenção à figura de Giacomo Lorenzini, um religioso e professor salesiano que exerce um papel importante nesse processo histórico. Eu sou Rodolfo Batista, atualmente sou professor na Faculdade de Educação na Universidade Federal de Juiz de Fora, e com essa pesquisa, pretendo aprofundar alguns aspectos ligados à relação entre psicologia e educação a partir do grupo intelectual formado por religiosos salesianos. Essa congregação católica, que forma também um grupo intelectual, funda sua proposta educativa naquilo que é chamado de sistema preventivo, que foi fundado, o sistema preventivo, pelo fundador dessa congregação, Dom Bosco, São João Bosco, que, a partir de um conjunto de práticas e algumas reflexões teóricas, propõe que a formação de crianças e adolescentes deve acontecer de maneira integral, tomando em consideração tanto seus aspectos formais ligados à escolarização, mas também aspectos ligados à dimensão de sua espiritualidade, formação moral e convicções mais profundas. Embora São João Bosco não tenha escrito nenhum tratado pedagógico e, inclusive, tivesse um pouco de dificuldade em nomear sua proposta educativa como sistema preventivo, seus sucessores postularam, a partir de um conjunto de publicações, alguns princípios fundantes desse sistema. Um dos elementos importantes que a gente deve tomar em consideração é a distinção entre educação e instrução, sendo que educação deve ser tomada no sentido mais amplo da formação integral do ser humano, enquanto a instrução se voltaria especificamente para a preparação para o mundo do trabalho e o acesso à cultura geral. Nesse livro chamado Dom Bosco Educador, o sucessor de São João Bosco na liderança desse grupo religioso, o padre Pietro Ricaldoni, aponta a figura do padre fundador João Bosco como um precursor da escola ativa italiana. Essa discussão, que aparece na primeira metade do século passado, vai ganhar repercussão na produção em História da Educação, tal como hoje se apresenta no livro Pedagogia Salesiana depois de Dom Bosco, no qual o professor historiador da educação Michal Voitas, investiga e argumenta que alguns princípios da escola ativa também estão presentes, ou estavam já presentes, no pensamento e na prática salesiana de Dom Bosco. Dentre esses princípios, se destacam o papel ativo das escolas, a importância do método indutivo, o caráter ativo da participação dos estudantes e da sua liberdade na construção do conhecimento, a importância de que professores e professoras tenham conhecimento psicológico sobre o desenvolvimento do público infanto-juvenil, a crítica aos castigos como estratégia pedagógica, e, de maneira geral, a centralidade que é dada ao educando, ao estudante, na organização do espaço escolar. Diante desse contexto, em que um grupo intelectual ligado à Igreja Católica procura se aproximar de princípios da escola ativa, é interessante a gente pensar qual a relação se dava por integrantes desse grupo com o tema da psicologia, uma vez que, dentre as diferentes ciências da educação, a psicologia vai ser destacada como uma ciência importante para o entendimento sobre o desenvolvimento da criança e do adolescente e como subsídio orientador das práticas escolares. Dentre os diferentes integrantes da congregação salesiana, nesse contexto, merece ser destacado a, a figura do Giacomo Lorenzini, que, além de religioso, era um professor de psicologia experimental e de outras disciplinas psicológicas no Ateneu Salesiano, em Turim. Nas imagens, a gente consegue ver a figura do Giacomo Lorenzini, esse senhor de chapéu na foto superior e esse senhor ao lado do cardeal Montini. A figura de Lorenzini é importante, dentre vários motivos, por seus estudos em psicologia do desenvolvimento e por ter sido o principal responsável pela criação do Instituto de Psicologia Experimental no Pontifício Ateneu Salesiano em Turim, que vai dar origem a diferentes serviços de prestação de serviços psicológicos no contexto italiano, que vão ser replicados, de certo modo, ao redor do mundo, inclusive no Brasil. Para exemplificar a atuação desse intelectual no contexto brasileiro, gostaria de citar dois ou três exemplos. O primeiro deles está ligado à participação do Lorenzini durante o quarto Congresso de Educação
Católica, o Congresso Interamericano de Educação Católica, que vai acontecer no Rio de Janeiro entre 25 de julho e 5 de agosto de 1951, é, evento que vai receber intelectuais de diferentes contextos americanos, mas também intelectuais europeus, para abordar a formação integral do adolescente, dando destaque aos seus aspectos morais e sociais. Os grupos de trabalho nesse evento abordavam então temas como consciência moral, afetividade, vontade, caráter, personalidade, sempre procurando articular o conhecimento científico daquele período ao magistério da igreja. Dentre as figuras que participaram desse evento, além do próprio Lorenzini, se destaca a figura também do padre Carlos Leôncio da Silva, que, no mesmo momento em que Lorenzini se ocupou da criação do Instituto de Psicologia Experimental, Leôncio da Silva se ocupou da criação do Instituto Superior de Pedagogia, sendo que eles estabeleceram relação de grande proximidade nesse período. Além desses dois personagens já mencionados, outros personagens como Émile Blanchard, Raymond Buise, Joseph Tranchant, vieram também do contexto europeu para apresentar pesquisas aqui no contexto brasileiro. Esses personagens, que trabalhavam na Bélgica, na Suíça e também em Portugal, eram tidos como expoentes da educação ativa nesse contexto do início da década de 50, em particular nos círculos intelectuais católicos. Outro evento que sinaliza a importância de Giacomo Lorenzini nesse contexto é a sua presença na inauguração do Instituto de Psicologia e Pedagogia da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, na semana imediatamente seguinte ao Congresso Interamericano de Educação Católica no Rio de Janeiro. Esse evento de inauguração, que ocorreu entre 6 e 9 de agosto de 51, é um marco bastante importante para a atuação desse personagem, uma vez que foi ele o responsável pela indicação e envio do médico Enzo Aze para a criação e direção do laboratório de psicologia, semelhante àquele mantido por Lorenzini em Turim e por Agostino Gemelli em Milão, para São Paulo. Dentre os personagens que estiveram presentes nesse evento, também se destacam a comitiva europeia que esteve no Congresso Interamericano no Rio de Janeiro. A inauguração, portanto, foi acompanhada por essa comitiva, por outras lideranças eclesiásticas e civis, e foi marcada pela realização de 4 conferências. Uma conferência dedicada à orientação vocacional e profissional, por Raymond Buise, uma conferência sobre o contexto contemporâneo da pedagogia, por Leôncio da Silva, e uma conferência sobre pesquisa e ensino, realizada por Émile Blanchard, e a conferência sobre maturação da vida social de crianças e adolescentes, por Giacomo Lorenzini, sobre a qual vamos nos dedicar nos próximos minutos. Essa conferência ela foi publicada no primeiro volume da revista da Universidade Católica de São Paulo, e ela registra, ela documenta a atuação e a leitura que Lorenzini faz da psicologia e da escola ativa naquele período. O primeiro argumento que ele vai desenvolver é a importância desse sentimento social durante a infância e a adolescência, dando especial atenção para o papel que a família e os pares coetâneos, ou seja, as pessoas da mesma idade, desenvolviam no desenvolvimento do adolescente e da criança. Nesse sentido, ele aponta a importância do estudo psicológico como fundador, como subsídio para a tarefa educativa, na família e, em particular, em âmbito escolar. Dentre os argumentos desenvolvidos, os que merecem ser destacados como expressão dessa circulação de um projeto teórico são esses. Primeiro deles, a escola entendida como um ambiente para o crescimento e para a atividade em comum a partir dos jogos. Lorenzini vai argumentar que o interesse pela vida grupal é uma característica bastante intensa durante o período anterior à puberdade, sendo que as atividades em comum, os jogos, eles são bastante favoráveis para o desenvolvimento da criança e do adolescente nesse contexto escolar. O segundo argumento está ligado à ideia de que a escola se constitui para que as crianças possam viver em grupos. Então, essa tendência que inicialmente era expressa pela vinculação no âmbito familiar, essa tendência vai lançar as crianças e os adolescentes para a vida em grupo com os pares coetâneos no ambiente escolar. E essa tendência à socialização, ela deve ser tomada em consideração
pelas práticas pedagógicas, uma vez que ela se torna uma facilitadora da aprendizagem. Outro argumento importante é que a educação escolar ela vai favorecer a aprendizagem e a sociabilidade. Nesse sentido, Lorenzini vai destacar a importância de que crianças e adolescentes possam, no ambiente escolar, ter contato com diferentes tipos de criança, e adolescente, para que seu desenvolvimento aconteça da maneira mais ampla, possível, de maneira tal que a sua atividade no âmbito escolar, os jogos que são realizados no âmbito escolar, possam formar características próprias da conduta e do caráter infanto-juvenil, longe de certa anormalidade. Ele vai criticar, então, modelos de educação que sejam exclusivamente, que aconteçam exclusivamente no âmbito familiar, e vai destacar que, para além da instrução, a escola ela contribui para esse desenvolvimento mais amplo e, de certo modo, integral da criança. Seria, na perspectiva dele, então, uma ilusão, os pais acreditarem na possibilidade de educarem as crianças em sua própria casa, uma vez que os contatos que acontecem no ambiente escolar, eles são indispensáveis para essa constituição mais ampla da sociabilidade. Nesse sentido, a sociabilidade, o desenvolvimento moral, concorrem diretamente para a formação integral da personalidade, né, sendo que há situações em que as crianças se colocam em jogos, lidam com suas fraquezas e suas potencialidades, permitem a ela formar-se moralmente a partir da relação estabelecida com o outro. Finalmente, a discussão sobre o desenvolvimento ético-moral e a reflexão sobre a normalidade psicológica estão diretamente ligadas, então, a essa possibilidade de, a partir da saída do convívio exclusivamente familiar em direção ao convívio escolar, a criança possa alargar suas características de sociabilidade, bem como enfrentar o contato com diferentes valores que vão auxiliar na constituição do seu desenvolvimento de caráter. Entendendo caráter aqui como um conceito bastante próximo ao conceito de personalidade na psicologia daquela época. Diante desse cenário em que a gente toma o sistema preventivo como uma proposta educativo-pedagógica do grupo intelectual salesiano, a criação de instituições do contexto italiano e a ação desse personagem ao enviar Enzo Aze para o Brasil e ao participar de eventos acadêmicos no contexto brasileiro, a gente pode tomar como considerações, ainda que parciais, o quão importante é investigar a trajetória de personagens, de perspectivas teóricas e de histórias institucionais para compreender a circulação de diferentes projetos teóricos ao redor do mundo. Nesse caso, com enfoque em psicologia da educação. Nesse sentido, também merece destaque o papel desses grupos intelectuais para a disseminação de uma psicologia da educação a partir da criação de instituições de ensino superior, da organização de eventos acadêmicos e da circulação de intelectuais que podem ser entendidos a partir da história social do conhecimento como intelectuais mediadores. De igual modo, entendo que fica subentendido no argumento desenvolvido, a partir desse olhar lançado sobre o tema da sociabilidade na conferência proferida por Giacomo Lorenzini, a apropriação que é feita sobre temáticas da escola ativa para se pensar a formação integral de crianças e adolescentes, baseada na reflexão sobre a distinção entre práticas educativas e práticas de instrução. Finalmente, percebe-se também a importância de temas psicológicos para o estudo da criança e do adolescente e ambiente escolar, e para reflexão sobre a constituição de práticas pedagógicas centradas no desenvolvimento da criança e do adolescente. Por fim, um aspecto que coloca a figura de Lorenzini em diálogo com outros psicólogos e educadores da época, tais como Jean Piaget e Henri Vallon, que são citados em sua conferência, merece destaque o papel da cooperação como uma característica da sociabilidade, como critério fundamental para o desenvolvimento ético-moral da criança e do adolescente. Enfim, de maneira bastante sintética, era isso que gostaria de apresentar, e me coloco disponível para que possamos dialogar em outras oportunidades. Muito obrigado.